Então vamos lá, pessoal, mais um Viver de Milhas podcast e hoje a gente está aqui com o advogado do passageiro. Eu ia falar advogado das milhas, mas não, advogado do passageiro. Bem-vindo aí, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Marrone? Como é que está? Tudo Show de bola. tranquilo? Pessoal, hoje nós vamos aproveitar aqui para tirar as dúvidas, né? A gente vai perguntar. Hoje o Gabriel já atende o nosso time, inclusive estava com a gente no primeiro Sul Milhas, né? Que foi em abril, e vai estar agora também no palco do Sul Milhas em novembro, dia 1º de novembro. Se você é aqui do Sul ou tem condição de vir para cá, aproveite, tá? É o Sul Milhas, o maior evento de milhas aqui do Rio Grande do Sul. E não é só sobre milhas, né? Tanto que o que a gente vai falar aqui é sobre passageiro. E, Gabriel, para começar, deixa eu te perguntar, quanto tempo tu tá no direito? Só para o pessoal entender como é que tu caiu de paraquedas, né? Então, né? Olha que curioso. Viemos gravar aqui o nosso podcast justamente no prédio que eu comecei a exercer a minha profissão, né? Caramba. Meu primeiro estágio, nunca me esqueço, foi em 2001, né? Eu tava... Aliás, desculpe, 2001 foi quando eu me formei, né? Eu comecei meu estágio em 95, então eu fui lá no famoso CIE, né? Fiz lá minha fichinha, cheguei aqui e o advogado me contratou porque eu fui o primeiro a me apresentar. Cheguei 7h30, o escritório nem estava aberto ainda. Mas foi bacana porque reativando várias memórias aqui. E de lá para cá, o que eu noto assim é como as experiências da prática enriquecem o profissional, né? Eu vejo assim hoje muitos profissionais que ficam só na teoria, na teoria, na teoria, mas a prática que constrói o profissional. E desde 2001, quando eu exerço de fato, quando eu tenho a OAB, eu consigo desenvolver a advocacia na plenitude, dentro das áreas que eu trabalho. E uma das áreas assim que me puxou com muita força foi o direito do passageiro, né? A gente chama também de direito aéreo, porque é uma área que, além de ter muita demanda, né, a gente sabe diariamente a quantidade de confusões que ocorrem em voos, né? É uma situação que dificilmente as companhias aéreas resolvem na hora. Então, acaba indo para uma demanda judicial, né? Cara, e elas já têm essa margem, né? Eles já montam o plano de negócio deles assim, ó, 10% vai nos processar, não tem problema, vamos pagar até isso aqui e vamos seguir. Porque eles fazem um descaso, né? E isso é muito curioso, porque uma certa vez eu conversando contigo, né? E eu falei, mas será que o pessoal, no caso de overbook, né? Que é o caso da preterição do passageiro, quando tem um voo confirmado, chega lá e a companhia aérea diz, não tem mais espaço no voo, daí eles inventam uma desculpinha ali e tal, né? Ah, e aí a pessoa pede a declaração de contingência, né? E aí ela descobre que, na verdade, o voo aconteceu, mas ela foi preterida do voo, né? E conversando contigo, eu pensei, mas será que tem alguém que desiste do voo para entrar outras pessoas, né? E tu me confirmou que sim, acabei vendo que, de fato. Só que o que acontece? Tem uma jogada ali que as companhias aéreas tentam diminuir esse prejuízo, que é oferecer R$ 1.000 para uma pessoa. Você desiste do voo para entrar o outro aqui. E R$ 1.000 é metade da indenização que seria Sim. cabível no caso de um overbooking, A né? pessoa, na verdade, é um vendedor, né? Você tem até R$ 1.000 para comprar alguém aí. Vamos ver quem é que. É. Mas a gente vê assim. Eu acho que quem tem esse dia a dia do voo, acho que tu tem muito mais, né, Marrone? A gente vê como o pessoal que trabalha ali nos balcões das companhias aéreas, como eles têm que agir rápido e pensar rápido para evitar um prejuízo maior. E, infelizmente, às vezes não conseguem, porque hoje o direito e as regras relativas à indenização e a danos materiais, elas são muito claras. E não adianta chegar ali e oferecer um voucher de um valor mínimo ou tentar resolver de uma forma que não ajuste para a pessoa. Não resolve, não tem jeito. Cara, e aí eu vou te perguntar, né? Você que tá, tu tá nos bastidores das companhias, por exemplo, eu vejo que às vezes o problema é óbvio, o problema tá provado, a pessoa só quer resolver e o atendente não pode resolver. Ou pelo menos ele não quer, eu não sei. Isso que eu ia te perguntar. O que você entende, assim, que o problema é a companhia que não tem o que fazer? É ela que está deixando para resolver depois? Onde é que está o verdadeiro problema? Tem várias situações que a gente pode cogitar o problema sendo da companhia, né? E em alguns casos a gente pode dizer que é a equipe. Por exemplo, ontem eu atendi uma parceira minha que estava resolvendo aí um problema
de um voo, uma pessoa que tinha que ir para Nova York, né, para fazer uma palestra num congresso, e não podia se atrasar. E ela ainda teria um voo interno lá dentro. Né? Ela, se não me engano, ia para New Orleans e depois ia para Nova York. Então, o que acontece? Houve o atraso, houve o cancelamento, né? E as opções que estavam se apresentando não eram suficientes, né? Então, o que a gente nota, assim? A gente nota que, nesse caso, depois ela até colocou na rede social dela, o atendimento das pessoas foi muito bom. Mas não adianta tu vender um produto ruim e depois fazer um atendimento bom que não vai resolver nada. Né? Tu tem que ter o produto bom e o atendimento bom. Então, o que aconteceu no Instagram dela? Ela estava dizendo, olha, eu não compro mais dessa companhia aérea. A moça foi muito legal, mas eu não vou comprar. Não oferto. Desculpa aí o pessoal que me atenderam super bem, mas não compro mais, porque já é, sei lá quantas vezes já deu problema. Então, o que a gente nota? A ideia é que o treinamento da equipe seja para resolver problemas. E daí tu sabe, né? Quando é um voo inteiro que deu problema, o caos se forma, né? O caos se forma. Daí tu tem filas, muita gente cobrando, gente quebrando tudo às vezes, né? A gente sabe que, bom, isso aí causa um caos na viagem de uma família às vezes, né? Então, quem está ali na frente no balcão, que infelizmente é o que acaba absorvendo isso, eu comparo assim com um servidor público do SUS que trabalha no hospital, chega a pessoa doente e ele vai fazer o quê? O pediatra não veio, o outro lá está assim. Então é bem complicado. O funcionário da companhia aérea que está ali na frente, ele sofre bastante. Né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa que, né, são duas perguntas na verdade. E eu acho que é legal para a gente ir para esse caminho. A primeira é, falando aí de overbooking, atraso de voo cancelado, mala perdida, mala quebrada. Qual é o caso que tem mais? Hoje o que a gente mais vê é atraso, tá? Porque o atraso, ele estabelece o quê? Estabelece que o mesmo voo pode sair daqui a um determinado tempo, né? Tá? O que acontece? Quando tu compra uma passagem aérea, tu está contratando um transporte, tá? É um contrato de transporte. Então, o que pode acontecer nesse contrato? Pode acontecer o cancelamento, o atraso, pode acontecer uma remarcação, né? E pode acontecer a preterição, que é o overbooking. Né? Então, tem muitas situações que podem acontecer, mas normalmente o atraso é uma solução de uma aeronave ali que teve uma manutenção, mas que a companhia ainda consegue resolver para aquele conjunto de pessoas. Né? É o que normalmente acontece mais, também por causa de questões do tempo, né? Que, assim, a gente mora no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que aqui nevoeiro é o tempo todo, mas são questões que realmente acontecem mais. A gente tem notado também que o overbooking, por estabelecer uma indenização imediata, ou seja, estabeleceu que vendeu mais passagens do que tinha no avião, tem que indenizar na hora, é imediato. Só que as empresas elas tentam maquiar isso aí para configurar como um outro problema. Né? E aí a pessoa tem que pedir a declaração de contingência para estabelecer, será que houve overbooking? Vai lá no painel da companhia aérea, vai no... Eu acredito que o Google tu consegue pesquisar pelo número do voo, consegue ver se aquele voo saiu ou não. Se o voo saiu e tu não estava lá dentro, é overbooking, não tem jeito. Cara, e tu sabe que eu vejo assim, eu vou falar o meu lado, que é o lado de mercado, eu tenho certeza que as companhias aproveitam a questão de ter muitos novos viajantes. E aí o novo viajante é alguém que não sabe fazer. Por exemplo, a maior referência que ela tem é um shopping ou uma rodoviária. Ela acha que vai ser igual e não vai. Seguidamente alguém me fala, cara, eu perdi o meu voo porque eu cheguei no aeroporto na hora que estava no meu bilhete. E ele deveria ter chegado uma hora antes. Não, porque quando eu fui me apresentar, a moça disse que eu não podia entrar, mas eu estava no horário. Você estava no horário do voo partir, não no horário. Só que às vezes a pessoa comprou num site que ninguém falou isso para ele, né? O ato de viajar de avião é um ato muito burocrático. Porque a quantidade de regras que a pessoa tem ali, olha, dava para fazer um manual, né? Eu, esses dias, até tava comentando contigo que eu queria fazer o guia do passageiro, uma espécie de guia de primeiros socorros para o passageiro chegar, quando comprar a sua passagem de avião e já tentar identificar o que fazer em determinados casos, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que a Resolução 400 da ANAC, que é a diretriz básica que deve ser respeitada pelas companhias aéreas e que o consumidor, em geral, deveria conhecer, mas ele não conhece porque é uma legislação
Em geral, a gente não conhece muito as legislações. A gente conhece ali o Código do Consumidor, alguma regrinha ou outra. Mas para quem viaja de avião é importante, porque ali estabelecem muitos direitos que a gente teria e que não são difundidos, não são esclarecidos pela companhia aérea, justamente para não causar um, um gasto a mais, né? Mas efetivamente, quando tu começa a procurar as páginas de quem viaja muito, no caso a tua página, eu estou colocando ali na minha página também muitos fatos, muitas situações, tu acaba entendendo como que tu deve agir em determinadas situações. Sim. Cara, e tu sabe que tu comentou algo legal e agora eu pensei, porque teve uma vez que eu quase fui preso no aeroporto, porque eu gosto de filmar. E aí eu passei a parte onde tu identifica a passagem, e aí aquele lugar, ele é da Polícia Federal, ele não é do aeroporto. E aí eu entrei ali filmando, e aí quando eu filmei a moça lá da mala, eu já vi que veio alguém muito bravo na minha direção. E aí a pessoa disse, você tá filmando? Eu disse, sim. E ela disse, aqui você não pode, aqui é a Polícia Federal. Eu disse, tá bom, moça, desculpa, tu pode apagar o vídeo? E aí tu já fica nervoso, e a fila atrás de ti. Aí eu apaguei o vídeo e desde então, quando eu passo ali, eu não pego. Sim. Mas imagina, eu tô entrando no aeroporto e aí ele me fala, não, mas esse trecho aqui é a Polícia Federal. Se alguém pedir para você abrir tua mala e tu não abrir, a gente pode levar para um outro lugar. O que acontece, né? Eu acredito que a Polícia Federal deva ter algum tipo de cuidado dos agentes que trabalham ali, justamente porque a gente está trabalhando aí com quadrilhas que daqui a pouco estão transportando drogas, eles não podem saber quem é aquela pessoa na vida social dela, né? Mas, de outra parte, o vídeo e a foto são... hoje todo mundo tem um celular, né? São os nossos instrumentos essenciais quando a gente vai materializar a prova no caso de um atraso, de um cancelamento e que a gente vê que a companhia aérea não está querendo resolver. Então, tirar foto do painel, gravar o que está sendo dito ali pela companhia aérea no balcão, foto da família deitada no hall dormindo, né? O que às vezes acontece. Então, tem locais ali do aeroporto que sim, dá para usar a câmera, dá para filmar e tal, mas tem que ter esse cuidado, né? E também, tu sabe, né, Marrone, que um dos processos burocráticos que pouca gente conhece, na hora de viajar, esses dias eu estava lendo um artigo que falava sobre isso, o que tu não pode levar na mala, né? Isso às vezes a pessoa leva umas coisas e ele não se dá conta, né? Mas e às vezes quantidade, né? O cara levou um perfume de 120 ml. Perfume de R$3.000, e aí tem que ficar. Não, e aí o que acontece? Não adianta, gente. Uma coisa que eu sempre falo, se você vai viajar e levar coisas de muito valor também, né? Você não pode simplesmente botar na mala e achar que se acontecer alguma coisa depois do despacho, aquele bem, independente do valor, ele vai ser ressarcido. Porque para tu ressarcir um valor de um montante maior do que 5, 10 mil reais, tu tem que declarar o que está ali. Sim. Né? Tem um regramento específico para isso. Então, às vezes, a pessoa quer levar um bem de muito valor dentro da mala e a gente sabe que... Não é confiança. Termina a viagem, tu olha aquela mala toda arranhada, esbudegada, meu Deus, onde é que passou isso aqui, né? Cara, e deixa eu te perguntar. Na primeira pergunta era sobre, né, o que mais acontece e a segunda é o que é mais fácil de ganhar? O que tu gosta, assim? Tu falou, cara, esse caso aqui tá ganho. O overbooking assim, é garantido. Tendo as provas, porque o overbooking ele já é o estabelecimento de uma indenização que está na própria lei, é o DES, né, que é o termo utilizado para indenização mesmo, né, que deveria ser pago na hora, mas que muitas companhias aéreas elas maquiam para que não pareça um overbooking e aí evitam de pagar aquilo. Depois, tu provando que houve overbooking, tu consegue esse direito. O DES, se eu não me engano, são 250 DES que eles têm que pagar para voos nacionais e 500 para voos internacionais. O DES hoje, se eu não me engano, ele está em R$8. Então, tu faz 8 vezes 250 ou vezes 500 e isso é a indenização que tem que se pagar. É um valor que ele varia de tempo a tempo, né? Uhum. Mas o overbooking, com certeza. O extravio de malas, dependendo da situação, até às vezes é melhor tu fazer o ajuste ali, porque nem sempre são valores muito expressivos. Tem casos muito graves. Se a mala for cara, alguma coisa do tipo. E assim, o que eu vejo também, que às vezes as pessoas não se dão conta, é que quando o advogado vai montar uma ação judicial, ele pensa não só em quem viajou, mas também em quem estava acompanhando ele, né? Pode ser que a pessoa está viajando com esposa, com amigos, com os filhos, e também vai pensar no que isso pode causar para onde ele estava viajando. Por exemplo, a pessoa foi viajar para visitar o pai que não vê há, sei lá, tantos anos
e por causa do cancelamento não pôde fazer a viagem, sabe? E isso causa um dano moral não só para quem ia viajar, mas também para quem Sim. ia receber o filho, né? Então, na análise, as indenizações, quando são para grupo, elas são maiores porque é proporcional para cada pessoa, né? É proporcional no sentido, uma indenização só para o Marrone, R$ 5.000. Agora, se essa indenização for para cada um, R$ 5.000 para cada um, entende? Então, normalmente, quando é uma viagem em grupo, assim, a gente vê aí os velhinhos que fazem viagem, 80 velhinhos, né? Isso aí, meu Deus do céu, não dá nem para botar no Pequenas Causas, né? Cara, e deixa eu te perguntar, que é o lado, né, que eu ajudo e que você nos ajuda. Em relação das agências, assim, o que você acha que é legal? A agência instruir, ter um manualzinho para o cliente falar, olha, qualquer problema que der a partir de agora que a gente fez o nosso contrato, que é emitir a tua passagem, você pode seguir isso aqui, você me chama. O que você está vendo? As agências estão se profissionalizando? Elas estão meio de qualquer jeito? Onde é que está o problema aí? Eu vejo assim que as agências elas tentam apagar o incêndio antes que a coisa complique. Por quê? É fato, né, e é juridicamente correto dizer que toda pessoa que lucra com uma determinada operação, ela pode ser alvo de uma ação judicial, né? Então, ainda que você não seja companhia aérea, se o voo que você vendeu acabou dando um problema, pode causar um problema para ti. Então, no momento que tu dá assistência, que tu orienta, que tu busca uma solução, tu sai do alvo daquele consumidor. E para tu fazer isso com mais certeza, com mais eficiência, né? É bom tu ter um profissional do direito ao lado, porque foi exatamente o que aconteceu ontem. Ontem era 10 horas da noite e eu estava ali ajudando uma profissional que monta viagens para clientes, né? Ela teve esse problema aí com uma cliente dela que estava lá no aeroporto e ela queria saber o que eu posso dizer, o que a pessoa tem que fazer. E daí tu vê só uma curiosidade que pouca gente fala, né? A gente ouve o pessoal falando, não, tem que fazer declaração de contingência. Esses dias eu li outra vez a resolução 400 da ANAC. Sabe onde é que está escrito declaração de contingência na resolução da ANAC? Em lugar nenhum. Na verdade, a resolução da ANAC só estabelece o termo declaração. Esse termo declaração de contingência ele foi criado... Isso virou uma boa prática. Foi um costume, né? E agora todo mundo usa isso, né? Mas, na verdade, na lei ele não está. Está a declaração, né? E é importante, toda vez que tu tiver um problema, tá ali no aeroporto, vai direto no guichê e, eu quero declaração de contingência, porque ali é o documento que vai dizer por que aquele voo atrasou, por que foi cancelado, o que aconteceu de fato. Isso ali é a prova essencial para o processo, né? Sim, cara, eu tô te perguntando isso por quê? Porque eu vejo assim, são dois problemas, né? Às vezes a pessoa que vende, ela quer economizar, e até pro cliente, cara, eu vou te ajudar a economizar. Daí ela compra o voo separado. Vou comprar o voo Porto Alegre, São Paulo, Argentina. Só que ela já comprou o voo com 2 horas de diferença. O que tá errado já. Só que ela compra, a pessoa aceita, diz, não, eu sou jovem, eu vou sair correndo. E aí, se o primeiro voo atrasa 1 hora e o segundo voo sai no horário, talvez a questão da migração ali, ela vai perder aquele voo. E aí vai querer processar a companhia? Como é que fica daí? Então, como eu falei, né? A companhia aérea, ela é o alvo natural, né? Todo mundo vai em cima Ela entra da companhia junto aérea. sempre. Agora, se você vendeu uma passagem aérea e não deu nenhuma assistência para o teu cliente, deu o problema, tu vira as costas e não faz nada, ele vai se sentir duplamente ofendido. Então, ele vai colocar companhia aérea e agência junto. Então, a recomendação da assistência, ela é para parar esse problema. Não é uma garantia de que tu não vai ser alvo da ação, mas é uma possibilidade, uma redução da probabilidade que tu seja alvo, né? O que é importante também que a pessoa da agência cuide é de sempre deixar bem informado o seu cliente, né? Porque o cliente ele está indo tranquilo, ele já pensou em contratar uma agência para não se preocupar muito com burocracia. Então, o ideal é que você consiga transmitir para o cliente a confiança de que você está agindo de uma forma que vai resolver, né? E isso que eu vi ontem, por exemplo, na minha parceira aí, a Marjorie, né, que trabalhou ontem nesse caso, ela ficou até a meia-noite resolvendo e conseguiu resolver. Imagina uma palestrante nos Estados Unidos ia perder um congresso por causa de uma passagem que foi cancelada, né? Então, ela ficou ali na linha e tal. Teve o problema do no-show também, porque
como cancelaram a passagem da ida, já queriam cancelar da volta. Eu digo, Aham. não, tu informa lá que tu... Esse é um problema, né? Tem que se informar, né? Então, eu acredito que é uma providência que e hoje tem muita gente começando a trabalhar nessa área, né, Marrone? Eu acho que é uma área que está em amplo crescimento. A gente vê assim, a quantidade de passagens aéreas que são vendidas por dia. Eu provoco vocês, vão lá no ChatGPT e perguntem para o ChatGPT quantas passagens aéreas são vendidas por dia no Brasil. Vocês vão se apavorar. Por quê? Porque dessas aí tu vai em 10% dá um problema. E isso aí é a quantidade. Primeiro, tu tem a quantidade de pessoas que compram, né? Segundo, tu tem a quantidade que dá problema. Daí é o meu mercado. Mas, efetivamente, é uma coisa que está crescendo muito, porque ainda que a virtualização das relações tenha favorecido de não precisar viajar em muitos casos, mas hoje eu acredito que as pessoas estão conseguindo planejar e gastar menos com viagens, que é o caso das milhas, né? E elas estão utilizando mais o serviço de voo, de transporte aéreo. E, infelizmente, quando acontece o erro, a pessoa que não está muito acostumada a viajar, ela acaba deixando passar, sai do aeroporto, depois, quando vai ver, não consegue mais resolver. Né? Cara, e deixa eu te perguntar algo que eu acho que é legal para o pessoal. Em relação a emitir a passagem com milhas ou com dinheiro ou por uma agência, muda alguma coisa para o cliente final? Ou seja, eu não posso processar, eu vou ganhar menos no processo porque eu fiz isso, aquilo ou aquele outro, é tudo igual? Não muda. A questão de tu comprar passagens com milhas, né? A gente sabe que pela legislação, se tu for reembolsado, vai ser reembolsado em milhas. Né? Comprou em dinheiro, vai ser reembolsado em dinheiro. Mas assim, a operação, né? Ela... O contrato é o mesmo. Ou seja... ela não vai modificar, não. Justamente, o risco sempre é tu contratar um profissional que não tenha, vamos dizer assim, muito conhecimento, né? A gente sabe que tem muita gente entrando nesse mercado, né, Marrone? Sim. E gente que se aventura e às vezes não tem o conhecimento técnico ainda para fazer uma emissão correta, que não analisa direito uma viagem. Daqui a pouco faz lá uma viagem que precisa estar num determinado horário que inviabiliza a segunda passagem, Sim. né? Enfim, precisa de visto, né? Eu assisti a palestra, a última palestra de vocês lá, e eu fico fascinado, porque a gente fica imaginando assim, como é a estratégia de montar uma viagem de uma pessoa e reduzir esse custo, né? Tu vê o pessoal que vai para Orlando, em vez de descer em Orlando, pode descer numa cidade vizinha que é muito mais barato, Sim. pegar um carro e ir até lá. E isso, de certa forma, tu permite aproveitar muito mais aquelas férias, porque o teu gasto minimiza bastante, né? Ou tem mais gente, né? Fica mais tempo, né? Uhum. Cara, e deixa eu te perguntar algo que eu acho que é interessante pro pessoal. Em relação, assim, ao processo. Ele geralmente demora muito, demora pouco, não vale a pena entrar? O que você vê, assim, na prática? Assim, a gente sabe que a OAB ela não nos permite induzir pessoas ou dizer entre com o processo. Né? Não, é antiético. Eu nunca digo para o meu cliente, olha, entre com o processo. Eu digo para o meu cliente, você tem direito, se você quiser entrar com o processo, saiba que o direito do passageiro é esse e você tem direito a uma indenização, ou dano material, ou dano moral, dependendo da prova e do contexto que você vai trazer para o processo. E aí o juiz que vai decidir. Né? Mas a questão de valer a pena... sempre vale a pena, por quê? Porque eu entendo que o direito ele é um bem que, quando você abre mão, você permite que aquele que não está dando o direito, que não está fornecendo o direito às pessoas, não está cumprindo com a sua parte no contrato, continue cometendo aqueles erros. Então, vamos lá. Imagina que ninguém entrasse com ações contra as companhias aéreas. O que ia ser hoje? Hoje, praticamente, iam atrasar tudo que era voo e cancelar tudo que era voo e não acontecer nada. Né? Então, a justiça ela tem um papel de disciplinar os serviços em geral para que eles funcionem adequadamente. Claro, eu ainda entendo, Marrone, que a gente tem uma mentalidade no judiciário que não é muito correta, no sentido de achar que a indenização que se dá hoje ela é suficiente para resolver situações muito complexas, sabe? Por exemplo, eu não acho que a indenização que pagam hoje para determinados casos seja suficiente
para uma pessoa que foi tirar férias num Sim. resort com a família, perdeu 2 dias, se estressou com a mulher, se estressou com os filhos, acabou estragando toda a experiência e recebe uma indenização X que já está meio que tabelada pelo judiciário. Sim. Eu acho que isso não acaba disciplinando as companhias aéreas. O que seria o adequado, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, as indenizações são altíssimas porque aí ou a empresa entra numa melhoria daquele serviço, ou ela vai ter que sair do mercado. Sim. Né? E aqui a gente não vê isso. Né? Sim, cara, e o tempo? Teus últimos processos, quanto tempo levam aí para Então, os processos alinhar duram... a expectativa? Os processos duram em torno de 6 meses a 1 ano, tá? Porque são processos em que não se precisa muita prova, a instrução é mais simples, né? Não tem perícia também, que é uma coisa que às vezes demora muito um processo. A grande maioria dos processos é no pequenas causas, então são processos realmente mais rápidos. No máximo 1 ano e meio, mas não... Assim, em geral, é 6 meses a 1 ano o processo. Isso quando não há acordo, né? Porque às vezes na primeira audiência a companhia aérea oferece um acordo. Se a parte autora que a gente contratou acha interessante aquele valor, beleza, já fechamos Resolve aqui. ali. E é isso aí. Cara, esse negócio da perícia que você falou é fantástico, né? Porque realmente não tem como voltar atrás. Ou, não, eu vou analisar o avião. Não importa, né? A mala tá quebrada, tem foto, tem vídeo. Engraçado que alguns motivos que eram utilizados, por exemplo, mau tempo, né? O mau tempo ele era utilizado como um fator, uma desculpa, né, das companhias aéreas para atrasos e cancelamentos. Em determinado tempo, o judiciário aceitou isso, mas depois parou de aceitar isso e hoje o mau tempo não é mais motivo, porque havendo uma falha no serviço, se estabelece a indenização e não tem o que fazer, né? Então, aí vai do termômetro, vamos dizer assim, dos parâmetros que o juiz vai analisar. Tá, o que aconteceu? Quantos dias, quantas horas foi atrasado? Que compromisso essa pessoa perdeu? Ela perdeu dias de trabalho, ela perdeu um negócio, entende? Todo esse contexto é importantíssimo para estabelecer qual vai ser a indenização. Cara, e deixa eu te perguntar ali, né? Tu comentou algo que eu acho que é fantástico aí do tempo. Acho que é um tempo bem simples, perto de muita coisa que a gente vê que muitas vezes nem paga, né? O teu papel hoje com a agência, assim, as agências que tu atende, é um ano? É um contrato... Cara, quando tiver alguma coisa você me passa? Como é que você faz hoje? Eu tenho uma parceria com todas as agências que trabalham comigo, né? Eu tenho a minha landing page, né? Que é onde eu divulgo ali o direito do passageiro, o meu trabalho, né? E o meu compromisso com as agências que não que me contratam, mas que têm parceria comigo, é atender os clientes deles quando necessário, né? Tirar dúvidas, eventualmente fazer essa troca de experiências. Eu gosto muito do termo parceria, porque na parceria é só ganha-ganha, não tem ganha-perde, né? Então, eventualmente eu faço lives, podcasts, a gente participa junto com eles também para crescer o negócio deles. Eu acho que o fato de ter uma assessoria jurídica como suporte por trás da agência dá mais confiabilidade para a pessoa comprar com eles, né? Então, tudo isso aí ajuda na parte da... quais as ferramentas que tu dá quando tu vai vender o teu produto, né? E eu acho que as agências, quando elas vêm com um suporte, com um conhecimento, com uma experiência e um suporte jurídico junto, elas conseguem dar mais confiabilidade para esse cliente, né? E, cara, eu vejo assim, tu falou algo super legal, que é, na verdade, o novo cliente, ele não espera que vai dar problema, né? Eu nunca viajei. Tranquilo, é igual ônibus, dificilmente dá problema. Só que quem viaja sabe, pô, eu já preciso contar com isso, isso e isso. Eu nem compro se não tiver isso, eu nem compro se não tiver reembolso. Porque eu sei que pode dar problema, inclusive comigo, né? Pode acontecer alguma coisa. Só que esse novo viajante, ele não conta com isso, né? Não vai dar certo, porque como que não vai dar? Mas quem vive no aeroporto... Cara, eu adoro aeroporto, tô sempre que eu posso, eu tô lá. E eu vejo a confusão que é aquilo lá. Do nada surge alguém do time da empresa levando uma senhorinha numa cadeira de rodas que parece que está competindo. É uma loucura. Não, Marrone, esses dias eu pedi, olha só que legal. Eu adoro mexer com o chat GPT, cria uma imagem. Tá? Esses dias eu criei uma imagem que era o seguinte, eu sou bem antigo, tá, gente? Da época do Onde Está o Wally, né? Que era aquele livrinho que tu ficava procurando o Wally lá no meio da imagem. E daí eu pedi para ele criar uma imagem de um aeroporto
como se fosse onde está o óleo. Ele criou uma imagem que exatamente parecia um aeroporto, né? A quantidade de confusões acontecendo ao mesmo tempo, né? E na verdade, o que a gente tem de tendência, o ser humano, quando ele está relaxado e acontece uma situação muito crítica, ele fica perdido, né? Ele não sabe o que fazer. Qual é a primeira coisa que eu faço? E agora? Então, a preparação para a viagem é importante. Hoje mesmo eu estava pensando, vou fazer uma viagem. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a minha mala, eu vou pesar a mala depois que ela estiver prontinha, né? Vou tirar fotos dela para provar que ela entrou no despacho daquele jeito, né? Vou ver o peso dela para ver se não vai ter discrepância com o peso que vão colocar lá. E isso é um preparo que ninguém te fala para fazer, sabe? Mas que é importante. Quando eu chegar no aeroporto, enfim, tem várias coisas que tu pode preparar antes da viagem que futuramente, se tu tiver que entrar com uma ação, elas são essenciais, né? Hoje a gente tem, assim, muita discussão, eu vejo na internet, o pessoal que tenta despachar e daí chega na hora de despachar, como a pessoa não tem um plano VIP lá, ela fica entre as últimas e mandam despachar a mala de bagagem. Isso é uma confusão, né? Aí tem o pessoal que, não, tu vai lá e diz que tu quer o formulário horrível, tal, que daí eles vão mandar... E às vezes funciona, mas às vezes não, né? Então, mas é triste, né? Tu ter que largar o teu notebook para ir junto com as bagagens. Não tem, o pessoal fica desesperado. E o pior, na verdade, é quando tu chega no avião e tu vê que tem lugar, né? Entendeu? Se não tem lugar, a gente vai atrasar o voo. Ok, vamos se ajudar. Não, aí tu chega lá, tá cheio de lugar vazio. Esses dias eu vi um vídeo, porque daí quando a gente entra na área, né? A gente começa a receber um monte de vídeos. E hoje no Instagram é assim, né? Tu falou em shampoo, daqui a pouco é 10 propagandas de shampoo, né? E aí eu tava pesquisando justamente sobre bagagem e peso e tal. Aí tinha um grupo lá americano que eles fizeram uma paródia, né? O cara tava lá no aeroporto e aí a comissária de bordo, não sei se é a comissária, a pessoa que cuida lá, dizendo, o senhor não vai poder despachar sua mala porque o peso do voo já ultrapassou o permitido. Aí passa atrás dele um senhor de 200 quilos para embarcar e ele olhando assim, daí ela manda ele entrar, e ela, mas a minha mala não tem 20 quilos. E infelizmente é assim, a gente fica no escuro, né? Quando chega ali, a pessoa diz, não, mas mesmo que entrou naquele compartimento lá, que é para ver se o tamanho da mala tá adequado, mas já... Não tem lugar e bora. Não, é terrível, é terrível. Cara, e deixa eu te perguntar algo em relação a ter seguro. Por exemplo, eu comprei um seguro que às vezes o seguro tem atraso, no seguro tem mala, no seguro auxilia ou um anula o outro, como é que é? O seguro, ele antecipa reembolsos, ressarcimentos. E para quem viaja para vários dias e às vezes tem problemas de saúde, o seguro é uma boa, porque o seguro ele também estabelece direitos em outros países, né? Sim, tem país que tu nem entra, né, se tu não tem, né? No sentido de tu ter um plano de saúde lá, ou de tu ter porque a gente acha que qualquer lugar do Brasil, do mundo tem SUS, né? Não é assim. Chega num lugar, tu vai ter um atendimento médico, um absurdo, né? Então, é um cuidado necessário para viagens internacionais, né? E de certa forma, ele também... o custo dele acaba ficando muito em conta, interessante, né? Considerando o que tu está transportando, né? A pessoa que tem o seguro pode entrar com um advogado igual, um não afeta o outro. Não afeta. A questão do seguro, ela resolve muitos dos ressarcimentos, né? Mas até o limite da apólice, né? Às vezes a indenização que tu teria direito é maior. Às vezes tem a questão do dano moral também, que a apólice ela vai ver o ressarcimento material, não o moral, né? Então, eventualmente ele pode ressarcir uma parte, mas não o todo, né? Cara, legal. E tem algum cuidado que você vê assim, ou que você passa para as agências, passar para os clientes? Filmar o quê? Assim, vamos lá, um kitzinho para o pessoal aqui, para a gente ir para o final. Assim. O que seria o kitzinho do viajante de primeira viagem? Sim, então, o principal, né, é sempre tá atento com e-mail, né? Porque quando há cancelamento, eles mandam por e-mail ou mandam mensagem pelo WhatsApp perto da viagem. Então, sempre fica cuidando perto da viagem se tu não recebe uma mensagem. Quando tu chegar no aeroporto, se não tem até ali nenhuma mensagem, tu chega no embarque e eles dizem que foi
que teve um probleminha de manutenção, já desconfia, vai lá, pede a declaração de contingência, eles têm que explicar por quê, o que aconteceu. A questão da bagagem é importante, saber o que tu tá levando, de preferência em casa ainda. Abre a tua mala, tira a foto do que tem dentro, se tem alguma coisa de valor, alguma coisa pessoal, fecha a mala, pesa ela numa balança de casa, tira a foto da mala. Se tu tiver como... Eu sei que tem um pessoal que envelopa as malas e tal. Eu não sei assim se exatamente isso pode... Com certeza causa uma melhor sensação de segurança, mas eu não sei até que ponto que isso evita de quebrar alguma coisa ali dentro. É importante saber que elementos não pode levar numa mala, né? Isso é muito importante, porque você pode causar um constrangimento. Outra coisa, quando você está no aeroporto, você está numa área que você não pode causar barraco, criar confusão, porque você pode sofrer sanções bem graves. Sim, ali. Mas é outro país, né? Ser retirado... Nossa, nem falo. Tem casos específicos, assim... eu me lembro na época a gente estava falando das Torres Gêmeas, né? E teve uma época que um passageiro gritou bomba dentro de um avião, um cara maluco, né? E imagina a confusão que dá. Então, assim, tem certas atitudes que tu tem que cuidar. A questão quando tu entrar no voo, saber o local do teu assento, sim, cuidar para não ir no lugar errado. E principalmente nesses casos em que há atraso, cancelamento, eu sempre recomendo o seguinte: houve um atraso, fica acompanhando, tira foto do momento que aconteceu, tenta tirar foto do painel, porque ali tem horário, né? Sim. Tenta gravar o que tu conseguir com vídeo, gravar as orientações do balcão. E no caso de cancelamentos, aí tu vai ter que ver para quando eles fizeram esse novo voo, se adequa ao teu caso. As orientações também eles têm que te fornecer ou um voo da mesma empresa ou de uma outra empresa, se tiver. Então, às vezes eu oriento meus clientes, pesquisa se não tem uma outra companhia aérea que tem o mesmo voo e eles vão ter que ver lá se conseguem um lugar para ti, né? Tá? Mas tem que conversar bastante. Principalmente as agências, elas, no momento em que há uma confusão dessa, elas têm que correr atrás de uma solução rápida, né? Porque é questão de... o que mais? Quando chega também, né? Sempre cuidar. Eu tive um cliente esses dias, a pessoa disse assim, não, faz o seguinte, vocês 3 amigas viajando, né? Vamos botar uma etiqueta de uma só nas 3 malas. E aí tá tudo bem, né? Chegaram lá, as malas não chegaram, né? E aí o que acontece? Quando a mala não chega, eles ficam um tempo ali para devolver, né? Só que aí, como estava etiquetada só no nome de uma e as 3 moravam em cidades diferentes, as malas foram tudo para o endereço de uma e as outras tiveram que buscar. Então, quando tu for fazer um despacho de uma mala tua, não aceita essas dicas aí que eles falam. Não, faz tudo, porque para eles é mais fácil, mas para ti é o teu patrimônio, a tua mala, então coloca no teu cadastro tudo e assim, celular, filma, vídeo, cuida para não fazer barraco, é isso aí, mas exige teus direitos, né? Tem que sempre exigir. Sabe que eu acho interessante a compra com agência, que é o que a gente vê, pelo menos os grandes que viajam, as pessoas que viajam muito, elas preferem a agência por causa disso. Porque é mais barato comprar num site, provavelmente, porque tem menos intermediador. Mas quando der um problema, ou aquilo vai custar muito mais caro, sem falar no tempo. Eu tive um caso de um cliente que ele ia passar o aniversário no outro país, e daí ele chegou, né, vamos dizer, em Buenos Aires, para depois ir para outro lugar. E daí, ao comprar por um site, aquele voo lá deu problema e ele quase que passou o aniversário dele no aeroporto. E qual o preço disso para alguém que talvez viaje uma vez no ano só? Essa é a nossa discussão na justiça, porque tem um termo jurídico que a gente abomina, que é o mero aborrecimento, né? Se o cara passou uma situação dessa, não é mero aborrecimento, pelo amor de Deus, né? E aí tem o hotel que deveria chegar meio-dia, chegou 8 da noite, daí ficou ele e a esposa lá o dia inteiro, daí não tinha estrutura no aeroporto. Tem uma coisa que eu acho absurda. Esses dias um cliente me falou, o meu atraso foi superior a 4 horas, né? Um novo voo, teria que ficar esperando. Me deram um voucher para um restaurante que cheguei lá, a fila era gigante, o voucher não passou, né? Daí eu tive que voltar para a fila para pedir outro voucher. No fim, não deu tempo para fazer aquilo tudo, né? Então,
infelizmente, as companhias aéreas elas pecam na hora de resolver esses problemas, né? Então, às vezes, elas não resolvem mesmo fornecendo aquilo. Uma das coisas mais comuns a gente sabe que a primeira assistência que se dá é a comunicação, né? Internet melhor, porque a gente sabe que internet de aeroporto é complicado, né? E isso aí nunca é fornecido. Dificilmente eu escuto alguém falar, não, te deram a internet ali para tu, né, contatar, de repente alguém tá te esperando lá no outro lugar. Não. Isso aí. Eles dão normalmente aquele voucher, a pessoa... O que acontece? A pessoa é de Novo Hamburgo, aqui na minha cidade, foi para Porto Alegre, chegou lá, o voo atrasou 5 horas, né? Ela tem direito, né, a ir para um hotel ao custo da companhia aérea, ficar nesse hotel, inclusive do lado do aeroporto tem um hotel. Sim, sempre tem, né? E o traslado pro hotel e a volta, custeado tudo pela companhia aérea, né? Será que fazem isso? Normalmente não fazem. Cara, e uma coisa que é interessante, acho que é uma dica pro pessoal, é que a pessoa que viaja, que geralmente monta agência, ela entende de viagem, ela sabe desses perrengues e ela conhece aeroportos. Então ela sabe que por mais que pareça óbvio, não é. Vou dar um exemplo, tá? O aeroporto de São Paulo, pegar um nosso aqui. Para quem vem de um voo nacional, Porto Alegre, São Paulo, e tem que ir pro internacional, a minha mãe, que não caminha muito direito, levaria uma meia hora se ela não se perder. Então imagina... Aí tu soma isso com a mala que não chegou com aquilo, o problema é certo. A confusão é grande. Vou dar um exemplo. Eu fui uma vez passei pelo aeroporto de Campinas, eu ia para São José do Rio Preto. Eu nunca vi um aeroporto daquele tamanho. Gente, é um formato de U, né? Sim, é aí eu saí numa ponta do U, tinha que até a outra. Uma correria, tinha aquelas gigantesco. esteiras que quando tu pisa, sai correndo, né? Gente, foi assim, ó. E a gente tinha que chegar em tantos minutos para poder pegar a conexão, né? Então, tem que controlar muito bem esses horários. Até o Marrone esses dias falou comigo especificamente sobre isso. A diferença entre o horário do voo e o horário do embarque sempre tem que se observar. Porque às vezes a pessoa chega lá, o horário do voo era tal. Não, mas o horário do embarque é bem antes. Não pode chegar no horário do voo. Uma hora não antes, entra, às vezes, não tem jeito. E até o pessoal saber, gente, eu recebo muita mensagem hoje, né? Tem um Instagram bem forte, tanto o YouTube. O pessoal que me manda alguma coisa, eu pergunto, tá, me fala mais. Daí a pessoa vai me falar, que nesse caso aí que a pessoa chegou atrasado. Só, olha, nem tem o que fazer, né? Você chegou no horário errado, a gente não tem como te ajudar. Mas a maioria dos casos que tem o que fazer, eu acabo te passando, né? Digo, olha, dá pra fazer? Não dá, então ok, vou te passar aqui, fala com ele. Assim como as agências, tá? As nossas agências, todo mundo que entra na formação, no primeiro módulo é só os acessos. Então ele tem acesso ao contador para abrir a empresa dele, ele tem acesso, né, ao formulário lá para poder falar contigo que a gente te manda quando ele faz. Ele tem acesso ao balcão de milhas. Tudo que ele tem tá ali, que é o primeiro passo para ele poder trabalhar. Porque senão ele vende uma passagem de qualquer jeito, como eu vejo, né? Pô, comecei hoje e vendi amanhã. Mas será que você fez tudo que dá para fazer? Porque se der um problema e aí você precisar de um advogado, já começou errado. Você falou pro cliente que dá para viajar com carteira de trabalho e na verdade ele tinha RG. Daí ele vai querer cancelar a passagem, não vai conseguir. E aí? De quem que é a culpa ali, né? Eu te digo assim, o meu sistema de parceria eu acho interessante porque a agência não tem custo comigo. Ela não me contrata, ela tem uma parceria comigo. Eu tenho o interesse de atender casos e eventualmente isso vai gerar uma ação judicial ou não, né? Eu sempre esclareço para o cliente que pode ou não, mas a agência que tem parceria comigo, além de eu divulgar a marca dela, eu já tenho alguns parceiros aí, a Ternos, que está na parceria comigo, o pessoal lá dos vistos também, né? A Núria? Núria, isso. Legal demais. Então, assim, o que eu digo? Vamos fazer uma parceria. Eu atendo as pessoas que estão com dúvidas e vocês podem divulgar na minha página a marca de vocês. E aí é o trabalho de cada um, né? Cada um tem essa forma de trabalhar, a sua região, enfim. Mas eu acho que as parcerias sem custo elas são mais interessantes porque elas resolvem um problema, uma contingência que acontece ali quando a gente está atuando nessa área de venda de passagens e, ao mesmo tempo, tu fomenta uma outra área que é a área de educação para quem precisa aprender como viajar, né? A gente tem que aprender, né? É uma coisa que o brasileiro, para não cair em furada, ele tem que aprender. É muito comum as companhias aéreas, quando acontece um problema muito sério, elas vêm lá e querem te oferecer um valor irrisório. Sim, resolver ali. E aí, se tu assinou, acabou, né? Não tem conversa. É muito difícil. Cara, então a gente pode deixar os teus links aqui,
no vídeo, vamos deixar aqui embaixo, tá? Aqui na descrição, que daí o pessoal fala direto contigo lá, tu consegue, né? Isso. Fazer o cadastro e tal. Eu gostaria muito que o pessoal aí acompanhasse o meu Instagram, né? Eu estou fomentando lá a análise lá da Jaiza, tá me ajudando a montar a página também, interessante. Legal. Eu quero colocar muito material a mais para vocês. Coloco ali também questões curiosas, assim, fatos do dia a dia, porque às vezes tu simplesmente informar o que está na lei é uma coisa. Agora, quando tu mostra fatos reais, sim, na prática, as pessoas acabam se identificando. Eu acho que isso faz muito mais sentido, né? E tu acaba entendendo que na prática, às vezes, não é bem assim como se diz na teoria, né? Mas eu queria convidar todos aí que acompanham o Marrone, né? O trabalho dele, que eu reputo assim, um trabalho muito bom. Acompanhem lá a minha página, podem se inscrever ou seguir a minha página. E os meus planos em relação a essa parte da virtualização da informação é cada vez passar mais e mais informações aí para que as companhias aéreas e os passageiros estejam preparados para fazer uma viagem tranquila, sem sobressaltos e repletos de estratégias para resolver problemas que infelizmente acontecem. Cara, e para quem quiser né, te conhecer pessoalmente, dia 1º de novembro ele vai estar no Sul Milhas com a gente. Tá? O Sul Milhas é o maior evento de milhas aqui do Rio Grande do Sul. A gente começou esse ano, já acontece há 2 anos, mas esse ano a gente oficializou o Sul Milhas, o primeiro foi para 120 pessoas, dia 1º de novembro. Gente, o preço é irrisório. Quem vai em evento em São Paulo, eu acabei de chegar, ainda tô meio virado ainda no evento. Cara, qualquer evento em São Paulo é R$2.000. É 400, 500 o ingresso, porque lá para alugar um hotel é 5 mil, não é que nem aqui que é menos. E a tua ida, a tua volta, o teu hotel, a tua alimentação é R$2.000. Então, a gente fazer um evento por menos de R$200 por pessoa, em Porto Alegre, no Plaza, com todos os parceiros. Por que eu faço pro pessoal? Eu coloco os meus parceiros. Né? Tu tá lá, a pessoa consegue falar contigo. A Núria tava lá, conseguia falar com ela. A Jaisa vai estar lá da agência de marketing, consegue falar. O pessoal da DivPay, o Milhas Plus, ou seja, todo mundo vai estar lá. Então, é um momento até mesmo de... ou perguntar alguma coisa que a pessoa tem vergonha de perguntar, às vezes, no online, né? Ou realmente ver se o santo bateu, né? Pô, conheci o cara pessoalmente, gostei dele, vou levar meu negócio para ele lá. E que nem tu falou, né? Sem custo pro pessoal. Tá, querido? Quero te agradecer, tá? Muito obrigado por estar com a gente. Você sempre nos ajuda, né? Inclusive em horários, né? Em qualquer horário aí, né? Praticamente. Todas as nossas as agências eu passo já direto para ti, né? Ou seja, ó, chama ele lá. Quem é de fora também a gente deixa essa oportunidade aí, né? Vai estar o link aqui. Faz contato com ele lá, segue no Instagram. A gente já tem outros materiais juntos aí, né? A gente já fez outro podcast aí online. Né? E aí, a partir disso aí, gente, assim, eu gosto de deixar a agência bem servida para que ela facilite o teu trabalho, né? Tu não vai fazer mágica. Não, o cliente me falou que o voo não saiu. Tá, mas o que a gente tem de prova para trabalhar? Eu vou tentar achar no Google aqui, ver o que eu acho do voo dele. Ou ele já saiu do aeroporto e a mala estava quebrada. Como é que eu vou fazer isso uma semana depois? Vou provar que foi a companhia ou foi meu cachorro? As soluções elas têm que ser no momento que acontece, né? Então, realmente, a pessoa, quando ela está preparada e quando ela tem informação, né? Ela consegue, de fato, garantir os seus direitos, né? De uma forma mais efetiva, né? Eu queria aproveitar, então, esse momento aí. A gente vai ter o Dia dos Pais agora, né? Queria mandar um abração pro meu pai, que talvez ele vai assistir o vídeo. Meu pai mora em Brasília, né? Então, eu praticamente uso o avião quando eu vou visitar ele, lá, né? né? E queria mandar um abraço pros meus filhos aí. Tomara que eu ganhe um presentinho legal aí, né? Vamos ver. E pra minha esposa. E queria desejar aí todo o pessoal que está assistindo aí um Feliz Dia dos Pais também. Show de bola. E queria dizer assim, pessoal, hoje é tão fácil a gente conseguir informação, sabe? A gente, buscando informação, a gente consegue fazer muita coisa que antigamente não conseguia, né? Sim. Né? Tinha um monopólio antes, né? Assim, Isso, e basta o interesse, sabe? Basta o interesse e a iniciativa. E realmente, como a gente vê que essa área do direito do passageiro e a forma como as companhias aéreas têm agido rotineiramente com os passageiros tem sido ainda muito a desejar, né? Eu acho que as pessoas não podem simplesmente abrir mão dos seus direitos para não se incomodar, que normalmente é o que eu escuto, né? Eu não quero me incomodar, eu não quero fazer nada. Busque seus direitos, é um direito seu, né? Procure um profissional competente, profissional da área, que saiba como lhe orientar, inclusive para dizer que não cabe uma ação, porque isso Sim. também pode acontecer.
mas esteja sempre bem orientado pelos profissionais, o Marrone, todas as pessoas, isso, para que você não tenha surpresas num voo e que isso não atrapalhe a sua viagem, as suas férias, né? Enfim. Cara, assim, o que eu luto e o que, na verdade, a tua luta ainda é mais forte nisso não pode ser normal, né? É normal atrasar, é normal quebrar. A banalização é terrível. Cara, daqui a 5 anos, se continuar sendo normal, vai virar uma bagunça, né? Então, é realmente não ser normal. Para dizer, olha, se isso for feito, algo vai ser, né, vai ser penalizado. Então, vamos repensar, vamos melhorar o sistema aqui, né? Que nem a gente vê, cara, querendo ou não, o sistema, o tráfego aéreo, ele é uma coisa que evoluiu muito, né? Eu que estudo, eu vejo assim, cada vez que cai um avião, tem uma equipe de 1000 pessoas para estudar e dizer, tá, o que aconteceu? Foi o vento, tá, então se eu fizer mais alto, mais baixo... Por isso que cai menos, né? Se a gente comparar com o número de voos que tem, né? É uma evolução boa. Tá, gente? Vai ficar todos os contatos aqui embaixo, então. E qualquer coisa, já sabe, chama lá o Gabriel Quevedo, me chama. Marrone, tô no teu Insta, me passa o advogado. Ontem uma pessoa me pediu, eu passei o teu Instagram, olha só, esse aqui é o nosso, chama ele lá, que com certeza ele vai conseguir te ajudar, tá? Obrigado aí, Quevedo. Obrigado. Vamos, né, nos ver presencialmente aí no dia 1º de novembro de novo. Isso Show? Aí. Tá bom. Então. Valeu, gente. Obrigado aí, tá? Até a próxima. Até mais aí, valeu.